Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters where Tudo que Deus quer é se encontrar conosco, irmãos. Porque tudo que Jesus queria, a pregação de Jesus era para se encontrar com o povo. É para que o povo estivesse com ele e ele com o povo. Diferentemente daquilo que é pregado pela religião, que Jesus está para. É Jesus por nós. Não é Jesus por nós, é Jesus conosco. Então eu estou com Jesus. Isso tem que mudar a nossa forma de entender a vida, de entender as coisas. Porque todas as vezes que eu busco um Deus para mim, eu estou privando esse Deus de ser meu pai, e ele se tornou apenas uma divindade para mim. Mas todas as vezes que há um Deus comigo, então eu estou entendendo a paternidade dele e a filiação minha. Isso é transformador e revelador. Então vamos aqui para o fogo consumidor. Por que Deus ele é fogo consumidor, segundo o texto aqui? Porque Deus, o Moisés está dizendo o seguinte aqui, irmãos, olha, vocês têm por necessidade fazer imagens, criar imagens. Vocês têm por necessidade de adoração, que você é um ser que nasceu para adorar, você tem necessidade de criar imagens, de fazer imagens. Se não estiver em pleno conhecimento da imagem de Deus, o Deus que vocês olharam e nada viram, se vocês não tiverem o pleno conhecimento dessa imagem, normalmente, naturalmente, vocês vão criar imagens errôneas, erradas a respeito de Deus. E essas imagens serão o motivo da vossa adoração. E isso, quando vocês, e por causa disso, quando vocês estiverem diante de Deus, vocês serão consumidos pelo fogo de Deus. Não é porque Deus consome vocês, mas é porque essas imagens que vocês criaram, esses ídolos que vocês criaram, isso os consumirá diante do fogo de Deus. Moisés esteve diante do fogo de Deus e esse fogo não foi consumidor para Moisés. Ele nada consumia. Porque Moisés, no dia que ele esteve diante de Deus, ele não tinha uma imagem de Deus formada por ele mesmo. Ele não tinha nenhuma criação da imagem de Deus. E agora o povo começa a formar imagens de Deus e Moisés chega e fala para ele, olha, no dia que vocês ouviram, que nós estivemos diante de Deus no fogo, vocês não viram imagem alguma, mas agora estão formando imagens. E quando você apresentar essa imagem diante de Deus, essas imagens vão consumir vocês, porque o fogo de Deus, ele derrete qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de entendimento, qualquer tipo de formação religiosa, teológica, histórica, que se apresenta diante dele, para que ele possa, então, aprovar tais coisas. Ele não vai aprovar, porque ele é quem ele é, e isso vai consumir vocês. Esse fogo será para vocês fogo consumidor. Porque isso não parte de Deus para o homem, isso parte do homem para Deus. O que parte de Deus para o homem, então, irmão Moisés? O que é de Deus para o homem? Olha, no futuro distante, quando estiverem sofrendo essas coisas. Que coisas, irmão Moisés? As coisas que vocês estarão fazendo, ou imagens formadas, ou ídolos formados a respeito de Deus, e isso estiver consumindo vocês, no futuro distante, vocês vão se lembrar dessas coisas. E quando vocês se lembrarem dessas coisas, vocês voltarão para o Senhor, seu Deus, e ouvirão o que ele lhes diz. Pois o Senhor, seu Deus, é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Então, esse fogo consumidor é
um fogo de Deus para o homem, ou é o fogo, ou é o consumir do homem para Deus? O homem que se aproxima de Deus e não está adequado ao que Deus é, então isso consome os homens, isso destrói os homens. Irmãos, isso fica muito bem claro quando Jesus começa a pregar. Ele chega diante da multidão, principalmente no Sermão do Monte, e ele fala: olha, a vocês foi dito tal coisa, foi dito olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Quando ele fala assim, olha, ame o seu inimigo, irmão, isso é um fogo que consome aqueles que viviam do olho por olho, dente por dente. As pessoas têm dificuldade de arrancar essa idolatria do entendimento. Isso vai consumir, é um fogo que devora, que destrói essa pessoa. Essa pessoa se vê arrasada com esse tipo de entendimento. Ela se vê muitas vezes incapaz de chegar a esse entendimento, a essa forma de vida, porque isso destrói ela. Isso destrói. Quando eu disse para vocês, olha, Deus, ele é pai de todos os homens. E você na religião era ensinado o tempo todo que Deus era pai só dos que frequentavam a igreja. Muitos ficaram felizes, mas a maioria foi consumida foram consumidos por esse fogo. Isso não alegrou muita gente, irmão. Poxa vida, eu passei 28 anos, 30 anos dentro de uma igreja e aquele que nunca foi na igreja tem o mesmo direito que eu. Isso não está certo, não pode ser assim. Por quê? Porque isso destrói a idolatria. Isso destrói aquilo que eu gerei em relação a Deus. Isso consome o meu entendimento em relação ao meu pai, à minha família. Então isso é destruidor. Então quando eu me aproximo do fogo, desse fogo de Deus, eu vejo que tudo está sendo consumido. Eu estou derretendo diante desse Deus, estou sendo devorado por esse Deus. Bom, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo ou não? Sim ou não? Sim, estou entendendo. Amém. Então, eu estou dando exemplos para vocês. Por exemplo, tem pessoas que, quando é dito para eles, olha, Deus salva todo mundo, eles não ficam felizes, irmãos. Porque eles não querem, por exemplo, que um cara que assaltou o carro dele, que roubou o carro dele, seja salvo. Eles não querem. Eles não querem que a pessoa que fez o mal para ele seja salvo. E quando ele chega diante dessa bondade de Deus, desse amor de Deus, aquilo que é a idolatria deles, aquilo que é a imagem que eles criaram de Deus, de um Deus vingativo, de um Deus que vai pôr no inferno as pessoas má, isso vai derretendo eles, isso vai consumindo eles. E eles não ficam felizes com Deus por causa dessa atitude de Deus, dessa ação de Deus. Então, o fogo é Deus que está consumindo eles com o fogo ou é eles que estão sendo consumidos no fogo de Deus? Essa é a questão. Está bem claro isso, irmãos? Esse fogo é um fogo ativo de Deus para os homens ou é um fogo que Deus é e que os homens, se aproximando desse fogo, eles se consomem por esse fogo por não entenderem a vontade de Deus? Essa é a diferença. Essa é a resposta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Sinceramente, está ficando claro? Está difícil de Marlene, entender? Oi? eu entendi assim, ó. As pessoas que não ficam contentes com isso seria como se elas fossem egoístas, porque elas vão para a igreja, fazem ofertas, louvam, e quando elas ficam sabendo dessa realidade, elas não se contentam, elas se consomem e
e se torna uma pessoa até que revoltada com isso. Sim, Seria isso? Seria sim, isso, irmão? muitas vezes. Isso é uma das coisas que acontece, né, irmão Sérgio? Mas o Ah, exemplo que você está dando está muito claro, é isso aí mesmo. ontem eu falei para um jovem, mais ou menos uns 30 anos, eu conheci ele faz pouco tempo, faz um mês que eu conheci ele, né? E eu falei para ele, ele falou que a família dele todinha é cristã, né? Eu nem perguntei nada para ele a respeito disso, é que eu estava falando para ele do evangelho orgânico, né? Não falando evangelho orgânico, estava falando para ele, né? Como que seria o entendimento. E ele falou, a minha família toda vai, eu nunca fui, ele falou, né? E agora você me falou Ah, uma coisa com tanta clareza, e você precisa de ver o contentamento dele, o sorriso que ele estava, sabe? Espontâneo glória a mesmo, Deus. de saber que ele é filho de Deus. Nossa, irmão, isso é Foi bênção demais. maravilhoso, foi Eu maravilhoso. Só imagino. queria poder ter palavras assim, com mais conhecimento para poder exemplificar mais. Ele falou, meu, da forma que você falou, ficou muito claro para mim. Olha que bênção. Foi legal, foi muito legal. Fiquei contente também. Maravilha, maravilha. Ficou alguma dúvida, irmãos, a respeito do texto que eu falei? Porque esse mesmo texto que eu li lá em Deuteronômio, você vai ver ele aqui, já é um pouco mais avançado na linha do tempo, em Hebreus capítulo 12, na carta escrita aos Hebreus, onde o texto, o apóstolo Paulo diz assim, olha, versículo 18: vocês não tiveram de ficar face a face com o terror. Que terror, irmão Moisés? O fogo ardente. Esse era o terror. Eu fiquei face a face com o terror. Por que era um terror? Porque Deus é um terror? Não. O terror é você se apresentar diante daquele que é santo. Isso que é o terror. O terror não é o que Deus causa para mim, mas o terror é o que eu sou diante de Deus. Isso é o terror. O que o homem é diante de Deus é o terror. Então vocês não tiveram que ficar diante do terror, ou face a face com o terror. O fogo ardente, a escuridão, as trevas e uma terrível tempestade, como os israelitas no monte, quando Deus lhes deu as suas leis. Pois houve um toque de trombeta e uma voz com uma mensagem tão terrível. Olha que descrição, né, irmão? Era tão terrível que o povo rogou a Deus que parasse de falar. Já pensou, irmãos? Você tendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus, você fica tão aterrorizado e gritar: para de falar que eu não aguento mais. Terrível, hein? Eles recuaram, atordoados diante da ordem de Deus, de que até mesmo o animal que tocasse na montanha devia ser apedrejado. O próprio Moisés estava tão amedrontado com aquela visão que tremia de medo. Vocês, contudo, chegaram até o Monte Sião. Então, lá no monte onde que Moisés estava, era uma cena. O monte onde Deus falou por meio da sarça era um tipo de entendimento, era uma cena. Aquilo ali era um propósito, aquilo ali era uma época, aquilo ali era um tempo, chamado para nós aqui, muito entendido como o Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Aquilo ali era uma cena de terror. Quando o homem se colocava diante de Deus, o homem se via de que forma? Como o homem se enxergava? Aterrorizado. Quando ele enxergava, né, irmãos? Muitas vezes ele nem enxergava, então para eles era normal, mas quando ele se enxergava, eles se viam aterrorizados. Aí o apóstolo Paulo fala assim: ó, vocês, contudo, agora ele já não está mais na época de Moisés, está trazendo isso para um povo após a morte de Cristo, após a cruz. Eu agora estou falando com um povo, mesmo povo hebreu,
mas que, porém, agora está depois da cruz. Vocês, contudo, chegaram até o Monte Sião. Poxa, que legal, hein? É outro monte agora. A cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial. A reunião de milhares de anjos jubilosos. E a igreja dos filhos mais velhos, composta de todos cujos nomes estão escritos nos céus. E a Deus, que é o juiz de todos, e aos espíritos dos redimidos no céu, que já se tornaram perfeitos. E ao próprio Jesus, que nos trouxe uma nova aliança, e ao sangue salpicado, que perdoa gratuitamente, em vez de clamar por vingança, como fez o sangue de Abel. Portanto, tenham cuidado e procurem obedecer àquele que está falando a vocês. Porque se o povo de Israel não escapou quando se recusou a ouvir Moisés, que era um mensageiro terreno, como nós escaparemos se rejeitarmos ouvir aquele que nos fala dos céus? Quando ele falou no Monte Sinai, sua voz fez a terra tremer. Porém, da próxima vez, está entre aspas aqui, diz ele: farei tremer não só a terra, mas também os céus. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas, visto que nós temos um reino que nada pode destruir. Sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque nosso Deus é fogo consumidor. Mais uma vez entra a palavra aqui agora pelo apóstolo Paulo. Por que Deus é fogo consumidor? Porque esse fogo de Deus, a presença de Deus, quem Deus é, irmãos, esse Deus que não tem forma, quando as pessoas se apresentam a Ele com os seus próprios ideais, com a sua própria formação, tá? Com a sua própria idolatria, com a imagem que eles fazem de Deus, esse fogo derrete tudo isso, consome tudo isso. Esse fogo abala tudo isso. Tudo que não tem alicerce eterno é abalado diante desse fogo. Então, as palavras da próxima vez, versículo 27, indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos. Isso vai ser removido. Isso é o fogo consumidor, irmãos. Isso é o fogo consumidor. Deus, ele abala, ele acaba com todas as coisas que não têm alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas. Isso é uma promessa que se estende até a nós nos dias de hoje. Somente as coisas inabaláveis permanecem, elas são deixadas. E quais são as coisas inabaláveis, irmão Arlindo? São as coisas eternas de Deus. Essas vão permanecer, o resto vai ser tudo abalado. Visto que nós temos um reino que nada pode destruir, esse reino nada pode destruí-lo. Sejamos agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque Deus é fogo consumidor. Se tiver alguma dúvida, coloca aí, irmãos, a dúvida sua, ou anota, quiser trazer para o próximo encontro, traga, mas venha para o encontro da próxima vez, tá, irmãos? Aqueles que não estão participando do encontro, participa conosco do encontro, que isso é muito bom. A gente gosta de ouvir e de encontrar com os irmãos. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aí alguma pergunta. Não, teria como, irmão, só dar um pequeno exemplo, além daquilo que eu falei?
Irmão, funciona Irmão mais falou ou que menos. existem várias formas, né? São vários, são vários. Eu citei alguns, o irmão deve ter ouvido aí. Funciona assim, irmãos. Olha, por exemplo, uma pessoa que ela pensa assim, olha, eu estou indo na igreja, eu estou dando o meu dízimo, estou fazendo as minhas orações, estou cantando os meus louvores na igreja. Então eu estou tudo certo com Deus. Tem pessoas que nunca apareceram na igreja, elas só querem me prejudicar, elas só querem o meu mal. E de repente chega alguém e fala: olha, tanto você, o teu certo, quanto o errado daquela pessoa, para Deus é a mesma coisa. Essa palavra não seria um fogo abrasador para essa pessoa que está escutando isso, que ela firmou toda o seu relacionamento com Deus por intermédio na prestação de serviço? Isso seria agradável para ela ouvir essas coisas? Ela vai contestar, ela fala: não, eu estou buscando a Deus, eu sou filho de Deus porque eu vou na igreja. Aquela pessoa que nunca apareceu na igreja, nem direito de ser salva ela tem, porque ela não é filha de Deus. Então, as pessoas, irmão Sérgio, elas não gostam de ouvir essas verdades da parte de Deus. Quando Deus fala que todo mundo é filho, você acha que aquele que sempre pensou que ele era filho e os outros não, ele fica feliz? O que você É acha? verdade, irmão. É Não fica, verdade. irmão. A maioria, são É poucos que não impactante, ficam. né? A pessoa se revolta. Se revolta, se revolta. Ah, então eu nunca mais vou na igreja, pô, então eu posso matar, roubar, fazer o que quiser, sair estuprando aí que você salva a mesma coisa? Vai. Mas por que Um você quer exemplo matar, de roubar? meses atrás. Um Hã? exemplo de meses atrás, o irmão vai lembrar disso. O irmão lembra que o irmão já falou sobre isso há meses atrás? E tem uma irmã que nem aparece mais nos estudos. Lembra? Ah, irmão, eu não tô E a pessoa lembrado. faz um mal, a pessoa faz um mal e tem o mesmo direito que eu. Ela É. não concordava, eu não concordo com isso, ela falava. Falou bem alto e claro. Ah, essa pessoa. Ah, eu lembro disso aí, irmão. Lembrei agora. Eu lembrei dessa pessoa agora. Impactante, porque é impactante, é isso que o Não, irmão está falando. isso é fogo consumidor, irmão. Isso é o fogo consumidor, que as pessoas se chegam Esse é diante o de Deus e consumidor. elas se consomem diante da bondade de Deus, do amor de Deus, da A fidelidade de própria Deus. pessoa, a própria pessoa se consome, não é que Deus a consome, né? Não é que Deus a consome. Deus consome ela por quê? Porque quando ela se aproxima de Deus, aquilo consome ela. Verdade. Mas não é uma ação de Deus contra a pessoa. É porque é quem Deus é. E a pessoa não aceita quem Deus é. Entendeu? Ficou Ficou bem claro, irmão claro Sérgio? mesmo. Irmão, depois um outro estudo aí, o irmão pode falar, antes que eu me esqueça, é a respeito de a menina dos olhos de Deus. Posso. Tá legal? Depois o irmão lembra aí. Tá A sim. irmã Zayada lembra. Tá bom, pois os irmãos Ayada lembram aí, já vai ficar registrado aí. Ok, boa noite, então. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão Sérgio. Boa Gratidão. noite, irmã Cileide, usuário convidado, irmã Maria da Silva, Elma Cardoso, Nilson Cardoso. Boa noite a todos vocês. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.